Bem-vindos ao Agro 10X Podcast, tudo sobre expansão de negócios para empresas do agro. Aqui trazemos insights valiosos, entrevistas exclusivas e dicas na prática. Estou aqui hoje com um dos maiores especialistas em expansão de negócios do Brasil. Prepare-se para descobrir como a Agro 10X pode ajudar a crescer o seu negócio. Agro 10X Podcast. Tudo sobre expansão empresarial para empresas do agro. Insights exclusivos e estratégias inovadoras para elevar seus negócios para o próximo nível. Estou aqui hoje com o Leonardo Castelo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. É uma honra te receber aqui, Léo. Rapaz do céu, Wagner, você não imagina a alegria que eu tô. Cara, conheço um pouco do mercado agro, muito sobre expansão, né? A gente já conversou tanto sobre esse mercado, é um mercado maravilhoso que você vem fazendo tanta transformação. E eu tô aqui, acima de tudo, pra gente conseguir fazer esse link, né? Sim. Como que a galera consegue entender contigo e comigo como que elas crescem esse negócio aí, que é um mercado muito conservador. Tenho certeza que vão ter excelentes dicas aqui hoje. Com certeza. Obrigado. Com certeza, e vamos entender como as empresas, inclusive, que você trabalha, apoiam o agro diretamente. Boa. Diretamente. Beleza, Léo, não poderia ser diferente. Para começar, conta pra gente um pouco da sua história de vida profissional que te tornou o Leonardo Castelo que nós conhecemos hoje. Legal. Wagner, e sabe que eu estava pensando aqui, né? Que sempre é importante a gente trazer insights diferentes, né? E uma coisa que eu me propus, justamente desse podcast agora para frente, eu estava comentando um pouquinho contigo, é que eu me propus aqui a falar toda a verdade sobre empreendedorismo e o jeito que ele é na prática mesmo, sabe? Boa. Eu acho que tem muita gente que fica floreando muito as coisas. Boa. Eu acho que aqui a gente tem que ser prático, o que as pessoas têm que fazer de verdade para ter resultado. E a minha trajetória, Wagner, em primeiro lugar, se falando não em negócios, não empreendendo, mas trabalhando em empresa, começou aqui em Uberlândia. Sim. Cara, e que honra estar aqui nesse lugar, porque acredito que a Coca-Cola tenha sido a minha maior escola e a única escola. Foi o único lugar que eu trabalhei tirando a parte de estágio, né? Uhum. E aí eu quero começar justamente quando eu fui estagiar. Eu fiz tecnologia eletromecânica dos meus 16 aos meus 18 anos. E aí tinha uma vaga na empresa que meu pai trabalhava. E o meu pai era gerente industrial. Eu fui trabalhar diretamente com ele. E eu lembro que todos os dias, Wagner, meu pai me pegava como estagiário da empresa, ele me colocava em uma sala igual essa aqui, e na época não tinha essas tecnologias, né? Era um quadro e giz mesmo. E ele pegava e falava assim, desenha um circuito simples, desenha uma chave estrela triângulo, desenha um esquema elétrico tal, desenha como que funciona uma bomba centrífuga. E, cara, aquilo dia após dia, dia após dia. Treino. E aí, quando você trabalha dentro de ambientes, por isso que eu gosto bastante de pensar sobre quem são as pessoas que estão do seu lado e estão te acompanhando, né? Porque sempre tem os ladrões de sonho, tem aquelas pessoas que vão dizer que você está errado, né? E isso serve muito para você do mercado agro, porque vocês estão dentro de um mercado conservador. E de repente vai chegar um cara pensando em inovação, vai falar, ó, você tem que mudar. E algumas pessoas que estão com a mentalidade atrasada vão falar, não, fica aí parado. E aí lá naquela empresa, o pessoal começou assim, o filhinho do papai só estuda. E, cara, aquilo foi me batendo uma coisa ruim. E aí teve um dia que eu cheguei no meu pai e naquela arrogância do jovem de achar que sabe tudo, e eu cheguei nele parecendo que eu era o chefe dele. Falei assim, eu não quero mais estudar. Não quero mais. Eu quero trabalhar. Eu usei esse termo. Como se trabalhar fosse você estar operacionalizando alguma coisa. E ele pegou e falou, tá bom, você quer então? E aí ele me colocou para fazer uma manutenção em uma bomba de piche. Cara, piche é um derivado do petróleo, galera. Sim. Preto. Em um poço de uns 3 metros de profundidade, grudento, cheio de barata.
E meu pai sabe. Cara, eu não tenho medo de barata, né? Ao meu tamanho, eu tenho pavor de barata. Isso eu nunca contei em lugar nenhum. Essa é nova. Eu não tenho medo, eu tenho pavor. Eu não gosto. Cara, se aparecer uma barata aqui, eu mato ela com chinelo de longe, assim. E aí, cara, eu fiquei ali o dia inteiro, eu saí preto no final do dia. Meu pai meteu o dedo na minha cara e falou assim: é isso que você quer pra sua vida? Porque se for, você tá no caminho certo. Eu posso te colocar pra cá ou pra cá. Agora, se você escolher ter resultado, se você escolher liderar pessoas e se você resolver escalar o seu tempo para ser um grande líder um dia, você vai precisar de aprender todos os dias. Cara, isso eu tinha 16 anos de idade. Isso eu carrego pra minha vida. Esse é o primeiro aprendizado profissional. Segundo aprendizado profissional foi quando eu entrei na Coca-Cola. E quem sabe se um dia até o Matias ouvir isso aqui, porque o Matias era um cara que trabalhava na área de suprimentos na Coca e ele tinha no crachá dele 002. Ele era o segundo funcionário de uma empresa que já tinha 25 anos. E eu lembro que eu com 18, 19 anos, Wagner, eu fiquei de entregar uma coisa pra ele, eu não entreguei. E aí o Wagner meteu o dedo na minha cara de novo. Matias. E aí ele falou assim: ó, moleque, me chamou de moleque. Quando ele me chamou de moleque, eu falei: cara, nunca mais ninguém na minha vida vai me chamar de moleque. Ele falou: olha, no dia que você ficar de entregar alguma coisa, você entrega. E aí, cara, isso foi me martelando. E esses mentores, que antigamente não tinham o termo mentoria, eles foram construindo o Léo duro que é hoje. Duro, verdadeiro e que tem uma conversa muito reta, 100% pautada em resultado. 100% pautada em resultado. Se a gente está hoje aqui fazendo um podcast é porque nós queremos que você aí que esteja ouvindo tenha algum resultado. Cara, se não gerar ROI para você, desligue esse podcast agora e nem ouve. Agora, se você achar que pode transformar alguma coisa na sua vida e no seu negócio, escuta porque vai ter coisa valiosa aqui. Mas o segredo eu descobri que estava na execução. E aí, Wagner, eu comecei a executar. Eu saí dos meus 19 aos 23 anos. Com 23 anos, eu liderava um time de mais de 1.000 pessoas aqui na Coca-Cola. Comandava as 4 unidades no que diz respeito a operações. E, cara, hoje eu fico pensando, como que a empresa me deu tamanha responsabilidade? Eu começo a enxergar que eu tinha diferenciais. E os diferenciais, eles não eram só de acreditar, sabe, Wagner? Ele era de plano, ele era das crenças, ele era de querer inovar, e a gente vai falar muito aqui sobre inovação. E ele era, acima de tudo, de muita execução. Cara, hoje eu posso falar, porque já caducou isso aí. Mas quantas vezes, Wagner, eu saí da Coca-Cola, só podia fazer 2 horas extras por dia, e eu batia o cartão e voltava para dentro da empresa, porque eu queria fazer algo a mais do que outras pessoas. Eu ficava lá porque eu falava, cara, eu tenho que fazer mais. Se eu quero ter mais resultado, eu tenho que fazer mais. E tem gente que empreende que fala assim, não, o lifestyle, o estilo de vida, galera... Esse é o intraempreendedor, né? Exato. Dentro da empresa, mas está empreendendo. Você faz fora e você faz dentro. Cara, melhor conceito de empreendedorismo para mim, Wagner, se chama o conceito que eu ouvi do Beto Carreiro. Perguntaram para ele assim, Beto, o que é empreender para você? Ele falou, empreender é fazer. Cara, empreender é o cara que faz. Empreender é o cara que topa o desafio e faz. Não fica de desculpa, não fica de lero nem de mimimi. E aí eu comecei a empreender. Olha só, por que eu tive que contextualizar para vocês, galera? Para vocês entenderem como eu entrei com a mentalidade. Eu entrei com a mentalidade e falei, cara, eu vou ser vencedor. Aí, Escolheu ser vencedor. Eu escolhi ser vencedor. Só que olha só, entre você escolher e você ser assertivo, tem uma ponte enorme no meio do caminho, porque você erra muito por falta de conhecimento. Cara, eu saí de executivo da Coca-Cola com um budget gigantesco, queria comprar a máquina, comprova que isso traz ROI e que eu vou investir 5 milhões para comprar essa máquina. Para ter pedido conta, Wagner, e ter vendido o meu carro e comprar 2 Kombi velha que eu não tinha dinheiro para arrumar o motor da Kombi. E aí, cara, essa é a dura realidade de muitos empresários do Brasil. É não ter caixa, é não ter conhecimento, é não ter um plano claro, é não ter uma cultura organizacional, é muitas vezes não saber liderar pessoas, porque se você quer escalar, tá no livro lá, o Homem Mais Rico da Babilônia. Um dos conceitos é como que eu escalo minha hora, através de liderança, através de pessoas. E aí, cara... Só contextualizando,
comecei, 6 meses depois eu não tinha R$400 para pagar o aluguel de uma kitnet. Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha de onde tirar, eu não era o vendedor que eu sou hoje, então eu não conseguia me vender nem para o inquilino, para ele acreditar em mim, e eu tive que mudar para dentro do galpão. Então eu comecei com a mentalidade vitoriosa e em 6 meses eu estava derrotado. Tem gente que pergunta assim, cara, você pensava em desistir todo dia? Sim. Como é que você está no chão de um galpão e você não pensa em desistir? Claro. E aí, Wagner, eu me pego hoje com pessoas que me perguntam, né? Ontem 2 pessoas me perguntaram a mesma pergunta no Instagram. Falou assim, Léo, eu tô numa situação aqui difícil. Cara, eu entendo que todo empresário passa por situação difícil todo dia. O que fez você não desistir lá no início? Evolução. Eu conseguia me enxergar evoluindo. Então, todo dia eu olhava para mim mesmo e falava, cara, apesar do resultado não estar vindo, eu tô vendo que eu tô evoluindo um pouco. Eu tô evoluindo mais um pouco. Eu tô evoluindo mais um pouco. E essa evolução, Wagner, me fez cada vez mais ter visão que eu precisava de estudar. Por isso que quando eu chego aqui numa empresa igual a de vocês, que eu vejo ali na estante livro, para vocês que estão aqui no podcast, vocês não estão vendo, mas ali do lado de fora tem tipo de uma biblioteca. Biblioteca de livro. Explica aí pra galera como é que é. Tem uma biblioteca ali, tá todo mundo, estão todos catalogados, e aí o funcionário, o colaborador que quer usar o livro, vai na agente de gestão, quero esse livro, aí anota, tem um prazo para devolver e a coisa vai girando. Então todo o meu arsenal de livros está ali dentro. Cara, e isso é tão transformador, Wagner, porque, sabe, transformou a minha vida e todas as vezes que eu posso dar conselho para alguém, teve uma menina esses dias que eu peguei na rua e ela era uma palhaça, se apresentou para mim, colega do Vitor lá, que foi a palhacinha colega do Vitor que me abordou, né? E ela pegou e falou assim, porque no dia, só para contextualizar a galera, eu saí de uma clínica de estética nossa e uma palhaça me chamou, ela estava fantasiada. E eu não contei isso no dia lá nos Seios. E aí ela pegou e falou assim, Léo, dou uma cesta básica aqui, pá, não sei o quê, doei. E aí eu comecei a conversar com ela. Peguei e falei assim, e o que te motiva a estar aqui? Aí ela pegou e falou assim pra mim, nem todo dia eu tô motivada. Eu falei, então você tá no lugar errado. Porque você tá vestida de palhaça. Você leva alegria para as pessoas. E sabe o que me fez vir até você? O jeito que você me abordou. Se você não tivesse tão motivada, talvez eu não tivesse vindo até você. E aí ela falou assim, nossa, que tapa na cara. Aí ela falou, mas o que você faz para se manter motivado todos os dias? Eu falei assim, eu acordo da cama, eu vou para frente do espelho, eu olho para mim mesmo e falo, vai lá e faz o que você tem que fazer. Não dá para terceirizar. Autorresponsabilidade na veia. Autorresponsabilidade é comportamental. E aí esses dias ela falou, nossa, eu tô te acompanhando aqui e tô vendo o quanto eu era frágil comigo mesmo e o quanto eu pegava leve comigo mesmo. Que são as coisas que eu falei pra vocês que, cara, vamos falar aqui na lata. Sim. Galera, a gente pega leve com a gente mesmo. Tem que se cobrar mais. Léo, quando você falou da evolução ali, cada dia você percebia a evolução, mas como você dosava o quanto estava do seu sonho, quanto estava chegando, porque eu percebo que o sonho da gente vai mudando de tamanho à medida que a gente alcança um patamar. Como que você foi construindo essa... Cara, que baita pergunta, Wagner, porque o processo de medição da evolução, muitas vezes ele é intangível. A gente estava conversando sobre música, né? Cara, como que eu vou tangibilizar se eu estou fazendo sucesso ou não? Se eu estou sendo mais visto na plataforma do Spotify, no YouTube. Exato. Cada mercado você tem que conseguir tangibilizar. Como que eu conseguia medir o meu processo de evolução? Eu vou falar que talvez esse seja o processo de medição que todo empreendedor tem que fazer. Se você está vendendo mais, ponto. Você está vendendo mais, sua empresa está evoluindo. Você não está vendendo, sua empresa está decaindo. Ah, está em zigue-zague? Significa que você tem problema em gestão. Então, cada processo de medição me indicava uma coisa. E para o empresário que está começando, Wagner, eu falo que aqui a gente vai tratar com pequenos, médios e grandes. Para o empresário que está começando, ele precisa focar em venda. Cara, tem muita gente que me apresenta um monte de ideia legal. Esquece de brand, esquece de gestão. Sem vendas não tem nada disso, né? Não tem. Depois, quando você passa a ser médio, você precisa começar a olhar para vendas e você precisa olhar para a cultura organizacional, porque você começa a contratar as primeiras pessoas, você precisa se tornar um líder
mais forte, mais efetivo, mais eficiente, Inspirador. Né? Inspirador, ser o exemplo, ser coach, ser mentor, ser esse cara que fala, galera, ó, se você lê, eu li, e vamos fazer uma dinâmica aqui, tem que ser esse cara que inspira a galera a ser melhor todo dia, tem que se especializar em gestão, porque o empreendedor que não acredita em gestão, ele vai até um determinado tamanho. Passou dali... Ela tá dando spoiler aqui dos pontos da expansão, mas já nós vamos chegar lá. Léo, aqui é só conversa até agora, aqui é história. Antes de falarmos de expansão e tudo mais, você contextualizou um pouco da sua história, mas tem 2 frases que você tem carregado fortemente nos seus dias, eu te acompanho nas suas redes sociais, e que não adianta fazer, tem que fazer rápido. E também que o nosso tempo é limitado. Eu quero que você me conte um pouco mais, explica para nós o que está por trás de tudo isso. Cara, apesar de ter essa carinha de 30, né, eu tô com 45, faço 46 agora. E eu acho que toda vez que você faz um ciclo de uma década, te gera um senso de urgência maior, né? Quando a gente faz 20... Você ainda está naquela euforia da juventude, né? Do que vai acontecer com a sua vida. Quando você faz 30... Quando eu fiz 30, Wagner, me acendeu a primeira lâmpada. Cara, e ontem eu tava com o Lucas Luco, ele tá com 31. Olha só. Cara, com 31, e ele falou comigo, poxa, Léo, tanto conhecimento que você tem, só que eu já tô com 45. Então, quando eu olho para ele, eu falo, ele já teve mais rodagem que eu. Se ele tiver a mesma visão que eu tive aqui, esse cara pode ser 3, 4, 5 vezes mais gigante que eu. Uhum. Porque quando eu tinha 30, eu não era o Léo que eu sou hoje. Eu não tinha essa visão. Quando eu fiz 30, Wagner, me acendeu o primeiro alarme. Falei, cara, o que eu faço para ser mais eficiente com a minha vida? E aí eu comecei a colocar o meu ativo, que é o meu tempo. Sim. Então, ali eu começou a acender assim, cara, eu não posso perder energia com nada que não me leve para o meu resultado que eu quero. E quando você coloca o seu ativo, que é o seu tempo de vida, como o seu maior ativo, te gera senso de urgência e você começa a falar, cara, peraí, tô perdendo energia ali, não posso perder energia. Fica fácil falar um não, né? Puta, cara, fica muito fácil falar não. Tudo aquilo que não convergir com o seu plano e com o seu propósito é não. É não. E aí, Wagner, eu gosto bastante de símbolos que vão me direcionando para me mostrar para isso. E eu, inclusive, tatuei, né? Uhum. A questão aqui do sonho, do acreditar, do fazer. Eu até ia tatuar aqui, sabe? Sonhe, acredite e faça rápido. Porque tem muita gente que... Dá para virar um 2.0 aí. Demora para... Opa, verdade, um 2.0. Rápido. Demora para fazer, demora para decidir, demora para executar. E o nosso tempo tá passando. E aí eu tatuei agora que o nosso tempo é limitado. Galera, vai chegar uma hora... Qual que é o tempo médio de vida de uma pessoa? Nós precisamos fazer algo rápido. Então, se você tem empresa, você precisa acelerar. Por que a expansão é importante? Porque você está ganhando tempo de vida. Como que você faz para fazer em 1 ano que você faria em 5? Cara, você está ganhando... Tem gente que fala, mas eu vou ter que trabalhar muito para ganhar tempo de vida futuro. Para desfrutar lá no futuro. Tem uma frase que fala o seguinte, Wagner, eu adoro a frase. O desconforto de hoje é o conforto de amanhã. Se você falar assim, eu tenho desconforto, todo crescimento acelerado tem desconforto. Mas eu tenho certeza que o meu conforto aqui no futuro vai ser muito grande. Muito bom. É isso aí. Eu falei que era o Leonardo Castelo, não era à toa. Léo, que primeiros minutos e de muito aprendizado. A cabeça aqui começa a explodir. Graças a Deus eu me planejei. Coloquei aqui uma sequência. Porque, cara, toda vez que a gente encontra e começa a conversar, são tantas perspectivas da vida, são tantas formas de fazer, são tantos aprendizados, não dá tempo. Ou você define, cara, eu quero ser intencional nestas questões para que o público nosso consiga de fato captar, ou vai virar um papo muito bacana, mas não faz a entrega. Pô, Wagner, você falou... Cara, eu gosto de estar junto com pessoas inteligentes por isso. Você falou o que resume tudo. Ser intencional. Qual que é a minha intenção com isso aqui? É atingir tal objetivo. Ponto.
Tá aqui, ó. Vamos em frente. Pautado, vamos lá. Vamos em frente. Ó, nosso primeiro tema é exatamente sobre o que você definiria como o que é expansão empresarial e qual a importância dela para uma empresa. Qual a importância que as empresas deveriam dar a isso? Estamos aqui no podcast Agro 10X Expansão Empresarial. Estamos expandindo empresas e o nosso nicho é agro. É uma coisa que eu aprendi muito com você nos últimos 1 ano e meio que a gente convive. Quantas e quantas vezes eu te mostrei um projeto e você falou, legal pra caramba. Se eu não fosse de franquia, eu tinha até coragem de entrar junto. Legal. Então quer dizer, pô, meu porco espinho é franquia, é aqui que eu vou. O resto vai ser distração. Exato. Não nada, Léo. Hoje eu tenho essa convicção. Dificilmente, não vou falar nunca, mas hoje nada me tiraria do agro, que é onde eu opero, onde que eu vejo que as necessidades são imensas, as oportunidades maiores ainda. E, cara, fiz questão de abrir um canal de expansão empresarial para empresas do agro. Saca essa missão? Ajudar as empresas de médio porte a ganhar o jogo das grandes. Porque elas conseguem entender o que é velocidade. Então, a pergunta é, como você definiria expansão empresarial e qual a importância de expandir, de crescer para as empresas? E, Wagner, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu já te falei isso no particular. Eu sou encantado com esse projeto que você está fazendo de aceleração, mas você sabe por que eu sou encantado? Porque eu já vi isso acontecer em muitos segmentos. Quando começou com o processo de aceleração de startup, eu lembro que esse movimento aqui no Brasil, ali, 2012, 2014, eu entrei mais ou menos 2014, 2015, eu vi grandes players acontecer. Com metodologia, com gestão, com muito growth, com muito teste, com muito tudo que você está fazendo aqui. Quando eu vi isso acontecer nesse segmento, eu comecei a ver isso acontecer no varejo, transformação. Comecei a ver a Magalu comprando startup de delivery, Magalu comprando tal, Magalu comprando tal, tudo para digitalizar e para fazer a transformação no varejo. Quando eu olhei para outro determinado segmento, transformação, quando eu olhei para o franchise, eu levantei a mão e falei, eu vou fazer essa parada acontecer. Assumiu a frente. Eu assumi a frente do mercado. E hoje nós somos reconhecidos como as principais autoridades em expansão de franquias no Brasil. E eu acho que aqui a gente pode fazer várias analogias. Primeira coisa, quando você expande um negócio com velocidade, você teoricamente está fazendo o branding da marca junto. Por quê? Porque você está colocando o seu produto no mercado. Então tem muito player gigantesco que tem um budget de marketing gigante. Cara, a gente está aqui para falar você médio, eu sei que o seu budget de marketing para construir marca não é gigantesco. Como que se constrói marca? Vendendo. Expandindo. Através de novos canais. Ah, mas eu não sei novos canais. Por isso que você precisa ter uma área de inteligência de mercado. Dificilmente, Wagner, uma empresa média vai conseguir montar com velocidade tudo que você tem aqui internamente. Múltiplos canais, uma área de conteúdo gigantesca, uma área de criação gigantesca, uma área de ads, de pessoas que entendem ali dos canais de YouTube, pós-venda, CS, cara, etc. Uma empresa média, ela não consegue tratar isso como core, porque o core da grande maioria das empresas é produto. Indústria, né? Pequena indústria. Cara, seu core é produto, você sempre vai pensar em produto. O cara que está na indústria, eu sou industriário. O industriário não consegue pensar como varejista, como cara de sellout, como cara lá da ponta. É difícil ter quem tem essa visão. Então, para mim, assim, ó, eu sempre gosto de pensar, Wagner, o processo de expansão de uma empresa como um barco. Se você está em um barco e o barco está parado, cara, provavelmente um dia, ou porque vai aparecer um furo, ou por algum detalhe, esse barco vai afundar. Se você está parado, você vai para o lado que a correnteza te levar. Sim. Se aparecer uma crise, provavelmente a crise pode te levar para trás. Se você estiver expandindo, sempre olhando para frente, cara, você vai ter hora... Não é o propósito de um barco ficar parado. Não é o propósito. Vai ter uma hora que você desacelera, porque você fala, puta, a correnteza está muito alta, tem alguma coisa aqui, eu vou... equilibrar. Mas você está num processo de evolução. Eu falei no começo do podcast, o que me fez permanecer? Continuar evoluindo. Então, negócios nasceram para evoluir. Se você não está crescendo, você está morrendo.
Então, para mim, expansão do negócio, ela tem que ser pensada todos os dias. O problema é que as empresas não param em uma mesa para discutir sobre como fazer isso acontecer. E é difícil, tá, Wagner? Porque a operação engole, o tático engole. Léo, a nossa estratégia dessa unidade de negócios, a gente finalizou agora o nosso planejamento estratégico, ela é validar a metodologia que a gente veio nos últimos 4 anos fazendo com empresas menores, fornecedores de genética, fazenda. Nós fizemos... A gente não conta nossas pequenas vitórias, mas eu fiz a expansão de uma marca que acabou de ser vendida. Caraca. De uma fazenda de genética. Que vitória. Uma fazenda de genética. E o proprietário, ele tem consciência que se fosse só pelo gado, não tinha acontecido. Só que a marca acompanhou. E a gente fez do início ao fim. A criação do logo foi nós que fizemos. Que legal. E aí agora a empresa foi vendida, uma operação de sucesso inovadora dentro do segmento. Qual outra empresa que comprou uma empresa de genética, uma marca de genética? Não tem. Isso é um tópico importante, né? Porque você sabe o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que o grande ativo que um empresário tem é o valor que a empresa tem. Justo. Chegar um dia que você tem a venda para você ter o bingo, falar, ganhei na Mega Sena. Eu falei, cara, o que eu tenho que falar para você é parabéns. Você zerou o jogo. Você conseguiu, porque assim, esse é o game. Bingo. Parabéns, foi o que eu tive para falar para ele. Fiquei feliz pra caramba que a Agro10X participou significativamente disso, mas deu bingo. E assim, uma coisa que eu tenho observado, Léo, metodologia, que a gente tem aprendido muito com vocês, mas eles estão pecando em coisas muito básicas. Planejamento estratégico não é feito. É um plano quase que assim, uma tarde com alguns slides. Quanto que vai crescer? Vamos crescer 10%. Não tem uma análise de cenário, não tenho nada. Eu estou impressionado com empresas de 7, 10 anos de mercado que não parou 2, 3 dias para fazer um planejamento estratégico bem feito, para ter as diretrizes de como começar o jogo. Hoje realmente eu não sei como operar sem isso. É interessante assim, né, Wagner? Porque quando nós montamos o Sales Club, eu tinha clareza que realmente os empresários não construíam planos sólidos. Uhum. Mas quando nós começamos a participar do Sales Club, que eu passei a ter mais contato e entrar mais dentro de empresas, eu fiquei, na verdade, assustado. Porque a grande realidade é que a grande maioria das empresas não tem um plano claro. E aí, cara, as coisas vão acontecendo no dia a dia ali, conforme tem que acontecer na operação e acaba que tem muito problema. Os planos viram sprints. Vai ter um evento daqui 30 dias, vamos planejar o evento. Exato. Mas não tem nada, às vezes o evento nem tem nada a ver com a operação e com a estratégia do ano da marca. Não acompanha o orçamento, a primeira linha muitas vezes não bate. Léo, agora nós vamos tratar de um tema que só esse tema daria o podcast como um todo. Vixe! Cultura organizacional. A gente sabe que um dos pilares aqui da expansão é a cultura. E a pergunta para você relacionada à expansão. Como que nós podemos desenvolver uma cultura que ela possa se manter em um ambiente de expansão? Cara, a importância da cultura e como ela se mantém. O homem se preparou, hein? Porque é uma pergunta interessantíssima. Porque uma coisa é você fazer cultura, outra coisa é você permanecer a cultura em expansão. Porque, para deixar claro para todo mundo, o processo de expansão é um processo de muita dor para todas as empresas. Repete essa frase para nós aí, que essa frase merece um corte. O processo de expansão, ele é um processo de muita dor para todas as empresas. O problema todo é que, quando você está fazendo a expansão sem ter esse alinhamento cultural com a equipe, provavelmente a equipe não vai aguentar. Então, vamos partir das premissas básicas, né, Wagner? Como que se constrói cultura? Primeiro pilar é você ter planejamento estratégico e alinhar um plano com o time. O time está alinhado? Cara, você está numa sala aqui com essas 50, 60 pessoas, não sei, gente pra caramba que tem aqui na Agro. Você está com esse time e se tem alguém que levanta a mão e fala assim, eu não acredito no plano, tem alguém desalinhado. Sim. Cara, esse cara vai contaminar. Então, começa a passar o plano. Segunda coisa
Antes mesmo disso, eu preciso contratar pessoas que acreditam no propósito da empresa. Então, quando você fala, eu vou transformar empresas médias em empresas grandes, como é? Repete aí pra galera. Ajudar as empresas de médio porte a ganhar o jogo das grandes. Boa, melhor ainda. Você vai ajudar os caras a passar os grandes. Exato. Quando você fala um propósito desse, quem está aqui dentro tem que entender o seguinte, o que são coisas fundamentais? Velocidade é fundamental, acreditar em planejamento estratégico é fundamental, acreditar em time é fundamental, transição de informação dentro da empresa. Então você começa a entender o que são os pilares. E aí, mais uma vez, você tenta entender, putz, tem alguém ali que está desalinhado. Olha só o que é a formação de cultura. O cara é bom e entrega resultado, mas ele está desalinhado com o plano e com a cultura, ele está fora do jogo. Tá fora. A gente está aqui para falar a verdade, Exato. né? Está fora do jogo. Ah, mas é difícil demitir uma pessoa porque o cara é muito bom e entrega resultado, mas ele está desalinhado com o que você quer entregar para o mercado. Você tem clareza de que ele não está no barco por questões de cultura e tudo, é muito fácil também ter a clareza da ação de estar fora do jogo. Exato. Simples. Exato. Tem muita gente que chega e pergunta, né, Wagner? De novo, aqui vai ser um podcast de muita verdade. Ah, mas o que eu faço? Tem que mandar embora. Não é que a pessoa é ruim, não é contra a pessoa, não tem nada disso. É questões de a empresa ter um propósito, expandir, crescer. Se o nosso drive é velocidade e a pessoa é lenta, Exato. Não tem como. Exato. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas... Wagner, e aí vai, né? Você começa a transitar em propósito, missão, visão, valores, princípios da empresa. Olha só a importância dos princípios. E a gente estava tratando isso aqui muito internamente no Sales Club. O que são os princípios que gerem a empresa, principalmente a empresa que tem sócio ou empresa que tem nível de diretoria? A gente vai adotar aqui como princípio. Sempre a gente vai adotar que o EBITDA é um dos princípios que a gente não abre mão. Uhum. Então, olha só, toda vez que aparecer algum tema dentro da empresa que é para baixar o EBITDA, já está decidido. A resposta é não. Tá fora. O que é um outro princípio, de repente, que seja importante para nós aqui? Nós somos uma empresa que vamos crescer. Então, olha só, começamos essa empresa com o intuito de crescer. Todas as vezes que alguém, um diretor, entrar na mesa, vamos desacelerar, isso não é tocado em pauta, porque está relacionado aos princípios, ao que a empresa acredita. Então, eu gosto de pensar, você alinhou propósito, missão, visão, valores, princípios, que são coisas completamente diferentes. Uhum. Você fez um código de ética e conduta, alinhou o plano com o time, e aí você começa, cara, o que é o fundamental disso aqui tudo? A pessoa que está no nível de liderança e no nível de direção, ele precisa ser o exemplo e ele precisa ser a pessoa que traz isso todos os dias. Empresário, não me fale... Personificação da Personificação. Não me fale em construir uma empresa de vendas se você não sabe vender. Não me fale em construir canais se você não fala de canais com o seu time. Não sabe como abrir um canal, se você não mostra para o seu cliente que canal é importante, se você não consegue colocar canais digitais e tradicionais operando juntos. Personificação. Você tem que personificar tudo aquilo que você fala e o seu discurso tem que condizer com as suas atitudes. E aí, cara, você consegue criar cultura como? Fazendo isso todos os dias. Cara, por que meu time... Wagner, eu falo para todo mundo, a minha principal prioridade na empresa continua sendo venda. Continua sendo venda. Por que meu time acredita? Porque ele sabe, cara, que se ele não fizer, aqui tem um cara que vai fazer. Eu vou fazer, vou mostrar como que faz. Você deu esse exemplo no Sales esses dias e foi libertador para o pessoal que estava lá com a gente. Tínhamos 2 gestores lá, a Evelyn e o Clis. E eles chegaram aqui e trouxeram essa perspectiva. O Léo falou que não tem problema em entrar para a operação. Mas para a operação certa, se precisar dele lá e vender, e ele vende até hoje, porque, cara, é sobre isso. Exato. O problema, Wagner, é que tem até uma confusão do pessoal. O problema é você descer e ficar na operação. Mas quando você desce e você mostra para o seu time como fazer e volta, você fala, te mostrei, agora é contigo. É função do líder. É a função do líder. É a função do líder. Exato. Léo, outra vez, eu fico doido para sair desse tema, mas ele é muito forte. Você concluiu lá sobre a estratégia, a cultura apoia a estratégia, não sei o que tem, em resumo a gente falou. Cara, a cultura
É a estratégia. Exato. Outro dia, eu estava conversando com um possível investidor na empresa e tal, ele falou assim, qual que é a noiva bonita lá da Agro 10X? Falei, a noiva bonita da Agro 10X é uma cultura organizacional que eu estou construindo que você não encontra nas startups por aí. Exato. Você quer que eu queime caixa fazendo programação de software, que tem N motivos por aí? Ou você quer entrar num ambiente onde a alta performance ela é trabalhada? A minha noiva bonita é a cultura organizacional da nossa empresa. Exato. O cara quase caiu de costa. Não esperava ouvir isso. Mas, cara, sempre a gente tem que trazer para a mesa aqui temas que são simples, né? De todo mundo entender. Como que você faz um negócio acontecer? Pessoas e processos. Se você tem cultura forte, você construiu o primeiro pilar. Se você constrói processos fortes e as pessoas estão engajadas com o projeto, acabou. Empreender é simples. O problema é que as empresas pecam em cultura e as empresas pecam em processos, porque elas negligenciam isso aqui. Porque todo empresário sabe que o seu negócio precisa ter, mas é negligenciado. Tá difícil de mexer com o Léo, porque ele fica dando spoiler e não quer deixar esperar chegar no momento certo. Vamos chegar lá. Léo, muito bom. Ó, agora vamos avançando. Temos cultura e eu trouxe aqui como segundo tema gestão eficaz. Além da cultura, uma gestão eficaz ela é crucial para o negócio. Como podemos garantir que os líderes tenham habilidades e ferramentas necessárias para garantir que ela aconteça efetivamente durante a expansão? Porque você começou a falar, não sei se você concluiu, mas construir cultura é uma coisa e cultura em expansão é outra coisa diferente. Completamente. E continuando, essa cultura ela se estabeleceu, vamos imaginar isso. Agora eu preciso de também mudar minha mentalidade sobre gestão, porque gerir 4 funcionários é uma coisa, gerir só no momento de vendas é outra, mas eu cresci, os problemas mudam. Me fala sobre gestão depois que eu tenho essa cultura, vamos falar, estabelecida. Assim. Legal. Pergunta, cara, você está fazendo perguntas bem interessantes, Wagner. Por que, no meu ponto de vista, que essa pergunta é interessante? Porque, cara, a gente traz aqui 2 pilares que são muito fortes para um negócio acontecer: cultura e gestão de processos, né? Isso. Só que o que acontece quando a empresa está em expansão? O processo que você está executando hoje, muitas vezes a empresa cresce tão rápido que ele não funciona amanhã. Você está executando alguma coisa hoje e amanhã você fala, cara, por que eu parei de performar? Porque o processo não funciona mais. Conta o caso lá da empresa que você conta do Rio Sempre, acho que é do iFood, alguma coisa. Qual que é o plano? Aí o plano não tem plano. Conta essa história que é legal. Não foi nem no iFood, foi o Paulo Veras da 99 Táxi, né? Justo. E eu tava em uma mentoria. E aí, cara, como eu acredito muito em planejamento estratégico, e ele pegou e falou assim, cara, tinha dia que a gente crescia 70% a empresa no dia. Muitas vezes a gente projeta um crescimento de 70% ao ano, 100%, 200%. Eu já cresci 1.600% em um ano. Ao ano. Mas não é 70% ao dia. E eu peguei e falei, cara, e o plano? Ele falou, não tem plano, é só execução. Então você imagina que dentro desse processo de execução, aqui deve ter alguém olhando se o processo está funcionando o tempo todo. Uhum. Então é onde, justamente foi bom você tocar nesse ponto, que é onde eu ia chegar. Muitas vezes nas empresas, a gente pega e fala assim, estou trabalhando cultura. Mas quem está olhando para os processos, se eles estão funcionando ou não? Uhum. Eu até gosto de pensar assim, Wagner, se você tem uma empresa com 30, 40 pessoas já, você precisa ter uma pessoa que entende de processo. Quer fazer o desenho mesmo. Cara, beleza, chegou aqui o processo de venda, da venda para cá, como que isso acontece internamente na empresa? Veio para esse departamento, o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, playbooks e métodos e procedimentos para quê? Para fazer com que as pessoas executem o que tem que ser executado. Dentro de alguns segmentos, especificamente, ser criativo não é o caso. Então, assim, mas é porque eu quero inovar. Cara, às vezes, ser inovador é seguir o processo que você tem. Muitas vezes você tem um processo bem construído, é um processo de inovação. Sim. Teve uma vez que eu estava num podcast com a Marta Gabriel
E a gente estava tocando sobre o assunto inovação e ela falou, Léo, tem muita empresa que quer trazer inovação para dentro, como se fosse uma tecnologia. E ela falou uma coisa que eu não esqueci. Inovação é a percepção que o cliente tem sobre você, não o que você tem sobre você mesmo. Mas fica todo dia, virou rotina. Eu estou sendo inovador. Então é o que o cliente percebe. O cliente tem percepção que você está sendo inovador, você está sendo inovador. Sim. Então, ter um processo bem construído, e aí, Wagner, eu fico de novo pensando, né? Quando a gente fala assim, levanta a mão, quem aí tem processo dentro da sua empresa? Ninguém levanta a mão. Um gato pingado do outro. Uhum. Todos têm processos dentro da empresa. Agora, se eles estão escritos, documentados, e se eles funcionam ou não, é outros 500. Então, se eu puder dar dica, empresa que está em expansão, olha para esses 2 pilares, cultura organizacional e gestão de processo. Léo, é aí que entra, numa empresa em expansão, é aí que entra a gente de gestão? Nós falamos de gente, falamos de gestão de processo. É aí que entra numa empresa em expansão? Que horas que entra? É antes e depois? Fala um pouco sobre, inclusive, o que é uma agente de gestão, porque é novo. Esse assunto é novo, tem muito DP por aí, muito departamento pessoal e tudo, mas gente de gestão é novo. Não estava no meu script, mas não teve como, porque eu sei o valor que você dá nisso. Mas é uma pergunta interessantíssima, né? Porque tem uma coisa que eu acredito que todos precisam estar muito de olho. Por que é importante ter, de repente, uma aceleradora dentro do negócio? Porque a aceleradora ela vem com uma visão de muitos segmentos diferentes. Por exemplo, Wagner, você trouxe aqui para dentro da sua aceleradora visões de startups, visões do mundo tech, visões de growth, visões de fintech. Então, você está trazendo visões de franchising. Você está trazendo visões para um novo mercado, que são visões externas. Provavelmente esse cara que está dentro do mercado agro, aí ele fala assim, deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo. Seu concorrente não está fazendo nada diferente de você. Você tem que procurar inovação dentro de pessoas que estão olhando fora da caixa. E aí, quando você olha dentro desse contexto, que eu perdi a pergunta. Não, eu te perguntei se era aí que entrava o gente de gestão. Gestão. Se é aí que entrava. Corta aí, tá? E o que é? Não, esse aqui é o show. E aí o gente de gestão, ele começa a entrar, Wagner, porque dentro de um processo que está sendo construído de cultura organizacional versus processos, ele tem cada vez mais função de protagonista. Por quê? Se você contratou uma pessoa, essa pessoa tem uma trilha dentro da sua empresa. Ela tem uma trilha que começa, contratei uma pessoa dentro da minha cultura. Fiz um onboarding muito bem feito. O que é onboarding? Fazer com que essa pessoa entenda dos princípios, propósitos, missão, visão, valores, cultura e qual que é a função dela dentro da empresa. O que é uma coisa super conflitante? Olha como a área de gente de gestão ela começa a entrar com treinamento. É quando você pega a área de treinamento da sua empresa e coloca a área de treinamento para desenvolver uma pessoa. Porque se você pegar o Mário, analista de marketing, para desenvolver o outro analista de marketing, deixa eu te contar, o Mário vai construir um Máriozinho. Com todos os vícios, com todos os déficits, com todos os detalhes que você não queria. Então, a área de gente de gestão começa, olha só, contrata bem, imerge em cultura, treina, depois que ela capacita a pessoa, ela entrega na mão do gestor capacitada em todas as ferramentas da empresa, em cultura também. E aí o gestor vai fazer o quê? Agora o gestor vai fazer o detalhe fino. Deixa eu te ensinar aqui como ter resultado. Só que enquanto a pessoa está entrando, o que a área de gente de gestão está fazendo? Ela está olhando para a pessoa enquanto gente mesmo. Cara, deixa eu entender se essa pessoa está bem enquanto pessoa, como que está a vida pessoal dela, quais que são os sonhos, se essa pessoa está se desenvolvendo, se ela está lendo, se ela está fazendo um curso externo. Deixa eu olhar para ela enquanto gente. Agora, deixa eu olhar para ela enquanto gestão de negócios. Deixa eu entender se ela está me entregando resultado. Sabe por quê? Porque no dia a dia começa a ter um conflito de interesse, que eu venho jogando isso na mesa em muitas discussões, que é, se você tem um gestor de 5 pessoas aqui que fica com ele todo dia, chega uma hora que isso aqui se torna amigo. Um clusterzinho. Então, para muitos pontos, tem conflito de interesse. E aí, deixa eu te falar, se eu tenho uma pessoa dentro desse cluster aqui, vamos fazer uma simulação, Wagner, de um líder que tem 5 liderados e que tem 4 entregando resultado e 1 não.
Se essa pessoa não está entregando o resultado, existe algum tipo de problema ali, que pode ser um problema de treinamento, comportamental, de capacitação. E aí fala assim, tá, mas o gestor não deveria estar vendo isso? Não, mas ele já está vendo isso. E a pessoa continua não entregando o resultado. Então, o que nós fazemos? A área de gente e gestão, ela faz ingerência sobre esse processo e ela pega a pessoa, ela senta com essa pessoa e fala... Abraça meio que aquele abraça problema a pessoa ela. E fala assim, deixa eu entender por que o resultado não está vindo. Porque pode ser, inclusive, por um problema da empresa. Ou do processo. Do processo. Ou de uma ferramenta que não está entregando para essa pessoa. Claro. E aí, cara, quando você traça um plano aqui, você começa a entender o seguinte. A área de gente e gestão não é a área que faz a folha de pagamento, não é a área que fala do benefício, é a área que abraça a pessoa enquanto gente e faz ela ter resultado dentro da empresa. Fantástico. E aí eu gosto bastante de pensar, né, na modelagem Ambev, que a nossa gente de gestão é uma ex-Ambev, e a Ambev trata a área de gente de gestão como uma área de engenharia. É uma engenharia de pessoas, cara. Muitas vezes você está com pessoas corretas em locais errados. E eu falo que reter pessoas não é a mesma coisa você reter um CFO do que você reter uma pessoa de operação. Tem que ter metodologias diferentes. Quem que trata isso no dia a dia? Quem que desce a cultura para a empresa? Quem que fala de tudo isso? Quem que corre atrás dos benefícios? Quem que traz os indicadores de resultados? Se as pessoas estão performando ou não estão performando. Quer ver um negócio, Wagner? Um negócio fundamental aqui para o empresário. Faz uma... Sabe a curva ABC de produto? Sabe a curva C que está ali e que seu vendedor nunca vende, que só dá prejuízo para sua empresa? Faz uma curva ABC hoje, empresário, depois do podcast aqui. Das pessoas que mais entregam resultado para as que menos entregam. Pode chegar amanhã na sua empresa e demitir 10% da sua empresa. Tem 10% aí que não está entregando resultado nenhum. E sabe por que você não sabe disso? Porque você não está com uma área de gente que te mostra esses indicadores de resultado. E aí, Wagner, é fogo isso, porque fica parecendo que aqui no podcast eu tô sendo duro. Eu não tô sendo duro, eu tô sendo verdadeiro. Tô sendo verdadeiro. Isso que acontece, e por isso que as empresas quebram. É porque o custo... tem essas analogias com capim, com ele. Se não cortar... O custo da ineficiência é muito alto. Ele é muito alto, exato. E o custo de uma recontratação, de uma posição, ele é um negócio, a gente tem trabalhado isso muito aqui. Cara, dentro dos 90 dias eu tenho que ter certeza. Porque pulou, o custo vai explodir. Exato. Eu preciso ter certeza. E não tenha dúvida, né? Quem tem dúvida já tem certeza. Já tem certeza. É isso aí, moçada. Léo, falamos de cultura, falamos de gestão, sobre processos chaves. Sabemos que as duas são importantes, mas que dica que você dá aí para os empresários identificarem, entender como, na verdade, identificar os processos chaves da expansão? Que coisas que eu preciso olhar, sei lá. Cara, vamos lá. Que é o processo chave de qualquer expansão? Primeiro ponto, Wagner, você já deu a resposta, que é o empresário entender que a principal função dele na empresa é dar direção. E como que você dá direção? Não é no dia a dia operacionalizando, não é com feedback de corredor. Ah, mas eu falei pro cara, mas não sei o que. Não, peraí. É você parar, é você sentar com o seu nível de liderança, você sentar com as pessoas que tomam a decisão junto com você e construir um plano. Quando você constrói o plano, Wagner, isso começa a te dar clareza. E quando você tem clareza, você começa a dizer não para tudo aquilo que não está dentro do plano. Outra coisa que é super importante é esse nível de clareza, ele precisa ser um nível de clareza a tal ponto que você sabe exatamente que em julho desse ano você vai ter que investir mais X reais em marketing, que você vai ter que trazer X leads. Olha só, eu estou falando que em julho desse ano eu sei que o meu investimento vai ser maior, que eu sei que a quantidade de lead vai ser maior, que eu sei que eu vou ter que contratar mais pessoas, que eu vou ter que ter uma pessoa a mais no marketing, que eu sei que eu vou ter mais 3 vendedores. Eu sei o que vai acontecer na minha empresa em julho, hoje. Então eu me preparo para isso. Isso não vai ser surpresa, isso não vai ser dor, isso não vai ser um espasmos. E tem muito empresário que fica... Não vai mexer no EBITDA. Exato. Tem muito empresário, Wagner, que vai assistir esse podcast e vai querer mudar um monte de coisa na empresa
Amanhã. Tem que mudar? Tem que mudar. Mas tem que mudar de forma estruturada. Aí nós vamos dar um conselho para eles no final do podcast. Cara, eu já vou dar o conselho agora. Então manda bala. Sabe por que eu vou dar o conselho agora? Porque eu já vi isso acontecer no franchising. Já teve marca que me procurou, Wagner. E eu, toda vez que alguém me procura, eu abro as portas da minha empresa e eu falo, ó, isso aqui que eu faço. Eu faço cultura, eu faço plano, eu tenho governança, eu tenho estratégia, eu tenho um budget de marketing gigantesco, eu tenho esse time, eu tenho uma galera que performa. E aí eu falo, você pode fazer comigo ou você pode fazer sozinho. Só que para você aprender o que eu sei, você vai levar 2 anos. Então, se você quiser fazer rápido, é comigo. Se você quiser fazer lento, vai sozinho. Então, a dica que eu já dou é, cara, procura quem sabe. Entendeu? Não vai inventar moda. Se ele quiser fazer com o Léo, ele não vai conseguir. Comigo mas tem não. um caminho. Comigo não. Tem um tem que caminho. fazer, aqui, ó, tem que fazer com a Agro 10X, pô. Não, dá um caminho para essa turma aí de quem, por exemplo, gostaria de aproximar de um cara do tamanho do Léo. Eu acho que isso é importante aqui no momento desse pelo seguinte, nós vamos chegar em network agorinha, mas também nós podemos falar disso agora. Eu acho que temos tempo já para isso. Léo, depois que eu comecei a frequentar o Sales Club, você sabe mais do que eu o quanto a nossa empresa mudou, o quanto que a gente evoluiu como negócio. Estamos com uma maturidade de empresa muito maior, estamos nos preparando agora para crescermos em faturamento também, que senão perde a graça. Mas vamos falar um pouco para o pessoal o quão que é importante participar de um ecossistema. Porque também do nosso público não é hábito. Não tem esse hábito de estar próximo de quem está fazendo. Cara, puta, Wagner, isso para mim mudou todo o jogo da minha vida. Não foi nem o do meu negócio, sabe? Porque eu tinha tudo para ser um pirueiro, cara. Tinha tudo. Comecei a contar a trajetória aqui. Eu saí da Coca-Cola achando que ia ter muito resultado. Comecei a vender produto de limpeza na rua. E o meu campo de influência de quem vende produto de limpeza na rua é o outro vendedor de produto de limpeza. Sim. Ponto, cara. Esse cara aqui, ele não vai me mostrar nada além disso. Ele não sabe fazer. Se ele soubesse fazer, ele teria feito. E aí eu gosto de pensar, Wagner, networking como uma escadinha. E essa escadinha, ela funciona assim. Você pode ir galgando ela assim, ou você pode dar saltos. Os saltos, eles têm gastos e custos. Eles têm, não é nem gasto, ele tem Investimentos. Por que eu falo investimento, Wagner? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu tinha, 2013, eu era um empresário que estava começando a ir para o varejo, e aí eu coloquei algumas metas. Eu lembro como se fosse hoje, eu mandei um e-mail para a Endeavor. Falei, cara, eu quero conhecer Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira, Ike Batista, Abílio Diniz. E eu mandei a relação lá, 20 empresários. Eu conheço todos. Olha. Sabe por que eu conheço todos? Estão aqui no meu celular. Porque eu fui atrás. E eu paguei o custo para isso. Mas como que você faz para conhecer o Abílio Diniz? Cara, esse cara, ele vai estar em algum evento do Brasil, em algum lugar, em algum momento. Você quer mesmo? Vai atrás do cara. Mas como que eu conheço? Quando chega lá, ele descer do palco, aborda ele. Fala assim, tudo bom? Eu sou o Wagner da Agro 10X e eu vim aqui nesse evento para te conhecer. E aí, mostra que você é interessante por algum motivo, que você tem conhecimento, que você pode agregar alguma coisa na vida. Não é aquele negócio de interesse. Não, eu sou seu fã. Cara, não é fã. É você estar ali posicionado. Intencional. Intencional. Falei muito sobre isso aqui na nossa preparação para te receber. O Léo precisa perceber que foi feito para ele. Ele tem que chegar aqui e entender que desde quando ele abre a porta, alguém já está captando a imagem dele, que ele vai andar pela empresa, as pessoas vão estar preparadas para fazer uma pergunta para ele. Se você chega lá em cima e fala, quem aqui tem uma pergunta preparada para mim? Hoje eles têm. Por quê? Porque um dia online tomaram um puxão de orelha grande. Então, você vai percorrer, você vai ver que eles estão preparados para uma pergunta interessante. A gente fez aqui uma pré-gravação, então a gente te mostrou que o livro do Léo está aqui em cima, que ele está me devendo uma... Olha, não, vê se tem cabimento. Na frente do homem, não.
Vamos autografar isso agora ao vivo. Não tem cabimento mesmo. Pessoal, aqui, ó, é um círculo. Nós temos um livro. Eu estou aqui com o Léo Castelo. Nós estamos com a caneta do Elite, renovação do Elite Sales Club. Ou seja, nós estamos preparados, no melhor momento para isso acontecer. Manda bala aí, Léo, ao vivo. Então, olha só. Eu vou começar aqui, esse autógrafo vai ser especial. Sonhe. Sonhe. Sempre. Sempre. Acredite agora. Agora. E faça rápido. Vai ter. Quando a gente falou do 2.0, era sobre o livro. Já vai pintar nos projetos do Léo aí nos próximos anos, né? Tem que acontecer, não pode ficar com tanta bagagem que ele veio adquirindo no longo dos anos, que não vai dar para ficar no 1. Agora já temos quase o nome do próximo livro. Sonhe sempre. Acredite agora e faça rápido. Faça rápido. E eu coloquei aqui, ó, que este livro te inspira a acreditar sempre. Sabe por quê, Wagner? Porque, irmão, vai ser duro, mas vai valer a pena. Boa. Vai ser duro, sempre é, mas sempre vale a pena. Tá aí, ó, galera. Boa. Estaremos prontos e pagaremos o preço. Isso aí. Você pode ter certeza disso. Léo, um pouquinho sobre mercado. Se o cliente, nossa audiência pensa em expandir, meu mercado está saturado. Eu agora estou começando a ouvir que marketing está saturado, marketing digital está saturado, online está saturado. Você é louco. Aí marketing digital está começando. Eu entro na biblioteca de anúncios da concorrência das empresas que eu estou fazendo expansão, não tem nenhum anunciativo, zero. Então, eu acho que essa dica é importante deixar para o pessoal que está começando. Cara, vou dar uma dica aqui. Eu gosto de dar dica, Wagner, mas sabe qual que é a grande questão? As pessoas ouvem e não fazem. Execução. 2015, olha só, tudo que eu me tornei, acabei não falando, né, Wagner? Empreendedor do ano, por favor. 2019, maior prêmio do empreendedorismo mundial. Empreendedor Endeavor, chancela global também, eleito em 2018. Eleita entre os 50 maiores presidentes de empresa pela Harvard Business em 2020, 3 das maiores chancelas aí do empreendedorismo, mais de 8.000 franquias, sócio de 90 empresas, líder absoluto em 18 segmentos. E, cara, tudo isso que eu construí foi porque em 2015 eu entrei no digital. Não tinha ninguém. Ninguém. E hoje eu ainda surfo algo que eu construí porque eu tive uma visão diferenciada. E deixa eu falar um negócio para vocês do mercado agro aqui. O mercado agro, apesar de muita tecnologia nas safras, etc e tal, em digital ele continua sendo embrionário. O mercado agro não começou no digital. Quem começar agora, isso é uma garantia que eu dou. Tá surfando em uma onda daqui 2, 3 anos que ninguém dentro desse mercado vai estar. Mas tem que ter visão e tem que executar. Esse negócio de marketing tá saturado, não é que tá saturado. Os canais saturam, mas sempre tem um novo canal de digital para você surfar. Só consegue surfar no novo canal quem tá dentro da onda. Se você não tá na onda, você vai ter que remar. Até você pegar a onda, já tem outro que tá fazendo ali. Então, assim, saturado? Nunca, não vai saturar nunca. Você sabe que a primeira empresa que trouxe o conceito de produção de conteúdo para o mundo foi a John Deere. É uma empresa do agro. Lançou uma revista para começar a sensibilizar e nutrir sua base de clientes. Isso há mais de 100 anos atrás. Caraca. Foi a primeira do mundo, foi a John Deere. Eu não sabia. É a primeira do mundo. E aí hoje, quando eu olho, o agro não produz conteúdo. O agro não produz. Mais cedo você estava falando da importância em produção de conteúdo. Nós acreditamos nisso. Montamos uma estrutura para produzir conteúdo. E a gente entrega, digitaliza nossos clientes em todas as perspectivas de um conteúdo. Vídeo, áudio, podcast, e-books, enfim. Wagner, sabe que assim, até uma sugestão que não é muito comum em podcast, mas eu acho que a gente está aqui para mudar tudo, para quebrar os paradigmas, né? Eu acho que vale a pena, dentro de um podcast desse aqui, talvez até no finzinho, você colocar um vídeo mostrando um pouco do tamanho do time que você tem aqui e, acima de tudo, detalhar um pouquinho melhor sobre o que a galera faz, porque
de repente fica muito intangível. Sim. Como que é essa transformação? Aí o cara acha que vai contratar um analista de marketing, vou começar no marketing digital. Galera, não é assim. Não é isso. Você vai levar 2 anos para fazer o negócio acontecer. É muito além disso. Muito além. Muito além disso, de contratar uma pessoa e jogar ali e falar, cara, vai lá e faz alguma coisa que o cara nem sabe fazer. E o desafio foi a gente internalizar, integrar, para conseguir que a cultura operasse em todos os níveis da entrega. Esse foi o meu grande desafio que eu posso te falar aí dos últimos 3 anos e meio. Eu fui crescendo em termos de time e eu estou pagando esse preço, porque internalizar, você paga o preço do custo antes. Não aconselho ninguém fazer isso, começar inflando a estrutura, mas eu sofria tanto com essas questões de cultura, de responsabilidade de entrega over delivery e acima. Eu sofria tanto com isso que eu falei, eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar, porque o mercado ainda não entende. Você falou a coisa mais correta do mundo. Ao final dos podcasts, precisa concretizar mais na cabeça das pessoas do que nós estamos falando. Exato. Porque senão fica parecendo, mas a Agro10X faz o quê? Exato. Então, esse podcast está sendo de muita disrupção para nós também. Na verdade, eu estou tendo uma aula particular aqui com o Léo, que eu já notei tanta coisa aqui que... Que nada. É uma troca, né, Wagner? Mas você vê como... Eu gosto bastante de pensar que as coisas sempre convergem quando você está com energia mútua, né? E quando você é intencional. Você acredita, você falou sobre John Deere, né? Eu fiz engenharia de produção aqui em Uberlândia. Dentro da minha sala a gente começou com umas 45 pessoas e formou umas 20. Vinham pessoas da John Deere lá de Catalão para cá. Catalão para cá o quê? Uns 120 quilômetros? 100 quilômetros. Todos os dias. Os caras vinham e voltavam durante 4 anos fazendo engenharia para estudar. E eram galera da John Deere, hoje pessoas que eu ainda tenho contato e, cara... Não tem jeito, Wagner. Você tem que ser intencional e a pessoa tem que criar as coincidências da vida dela. Legal. Você precisa criar suas coincidências. Léo, eu tenho um outro tema que é tecnologia. Eu li o livro Feitas para Vencer, lá do Jim Collins, e ficou fenomenal esse livro. Eu apliquei muito do que eu aprendi em termos de quem tem que estar no barco ou não. Essa questão do porco-espinho, que nada mais é que ter clareza do que realmente é seu negócio, cultura da disciplina, a gente tem muito forte. E não à toa, ele deixou os aceleradores tecnológicos como a última disciplina e enfatizou que tecnologia nunca pode ser causa, não é pela tecnologia. Exato. Ela precisa de entrar somando no seu negócio e te acelerando. O exemplo muito claro foi o da Walgreens, aquela rede de farmácia nos Estados Unidos. É impressionante quem já visitou e ela que se posicionou como o porco-espinho dela era ser de conveniência. Isso a colocou em grandes esquinas e amplas. E quando teve o advento da internet, houve uma pressão muito grande do mercado de quando que a Walgreens ia entrar para a internet. E ela resistiu até que ela entendesse como que tecnologia poderia acelerar o propósito dela, que era ser de conveniência. E ela chegou num simples modelo. Compre online, retire em qualquer drive-thru nos Estados Unidos em menos de 1 minuto. Será que aumentou a conveniência? Será que acelerou o que ela tinha como propósito, que era ser conveniente? Olha que proposta. Qualquer loja, nós estamos integrados. Se você tem uma receita no estado de Wisconsin e você está na Califórnia, vai ser a mesma coisa. Retire em qualquer drive-thru dos Estados Unidos em menos de 1 minuto. Aí tá a pergunta, vai. Manda para nós. Tecnologia. Aí tá a pergunta. Por que ninguém tinha feito isso antes? Porque dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. É muito fácil abrir um e-commerce e falar, estou online. Não é sobre isso. Agora, fazer diferente é dar trabalho. E eu gosto bastante de pensar tecnologia, Wagner, que tecnologia, cara, não é uma ferramenta. Tecnologia é um jeito de pensar. E aí, quando a gente fala em tecnologia sendo um jeito de pensar, de novo, volta para a cultura organizacional. Você pode ter as melhores tecnologias dentro do seu negócio. Você pode falar assim, CRM, eu tenho um HubSpot.
Ferramenta de outbound, eu tenho tal. Ferramenta de pré-venda, eu tenho tal. Porque eu estou contextualizando aqui a Agro 10X, né? Ferramenta de conteúdo, eu trabalho com essa, com essa e com essa. As minhas partes de criação aqui, melhores softwares de criação. Se a galera não tiver um mindset tecnológico, as ferramentas não funcionam. Então, para mim, ferramenta, tecnologia, é uma forma de pensar, um mindset que você traz para a cultura. Trouxe o mindset de cultura organizacional pautado em tecnologia, as coisas vão acontecer de forma mais tecnológica e, como consequência, Wagner, eu fui para Nova York agora e eu vi, cara, uma transformação muito forte no varejo. Porque existe uma tendência muito grande de você entrar em uma loja, de você pegar uma cestinha e, através de RFID, já vem para a cestinha. Na hora que entra na cestinha, já está contabilizando. Mas eu não quero mais, eu coloquei de volta. Já parou de contabilizar. E aí você sai com o seu carrinho no supermercado sem passar por nada. Cara, olha o nível. Mas quem faz isso? Quem tem o time pensando nisso. Sim. De repente, é fogo ficar comparando com o mercado agro, porque eu sei que é um mercado muito conservador. Mas por isso que eu gosto de pensar, as marcas e as empresas que pensarem no processo que vai acontecer no próximo nível, cara, não deixa o gigante. O gigante, ele é gigante, ele tem budget, mas essas informações elas não transitam com velocidade. Então, se você tem uma ideia, se você acha que essa ideia pode acelerar, cara, qual que é o momento de fazer? Agora eu trago uma fala sua do último Sales Club que eu estava. É libertadora e preocupante. Porque se uma grande desperta para o que a gente está fazendo, ela chega aqui meio que me compra. Puf! E aí eu lembro um dia que você falou lá no palco assim, falou assim, Wagner não, você falou pessoal, vocês têm que ter velocidade, porque um player grande pode vir e mudar o jogo. Vocês imaginem eu, na agressividade da 300, se eu resolvo entrar num segmento que vocês estão, eu vou te engolir. Exato. Eu vou te massacrar. Porque não é eu, Léo, é o modelo da nossa empresa. Nós entramos para atropelar. É o jeito que a gente pensa. É o jeito. Por isso que volta de novo para a cultura, né? E aí eu utilizo tecnologia para fazer isso tudo. Para fazer esse discurso funcionar através de um time que acredita nisso. Muito bom. Léo, que pergunta que eu não te fiz, ou que dica, que você traz aí, que um tema que talvez eu não toquei, que você queria trazer? Cara, eu sempre gosto de pensar, Wagner, eu trabalho hoje com franquia, né? Nós somos os maiores nisso. A gente está engajando aí novos empreendedores. Quantos funcionários? Fala um pouco da grandeza para o pessoal. Hoje, se a gente pegar o grupo entre franqueados, franqueadoras, projetos de aceleração, em torno de 35 mil pessoas. Então, é um ecossistema muito grande. E todos os dias, nós estamos conversando com novos investidores, né? E tem muitas vezes que o meu time me brifa, fala assim, poxa, eu estou conversando aqui com um cara, ele está querendo montar franquia, mas ele está com medo. E aí, justamente sobre o tema que você falou, Léo, que dica que você daria? E aí a pergunta que eu deixo é para quem está assistindo, medo do quê, cara? Medo do quê? Acredite agora. Né? Por que a gente tem medo? Por que a gente não toma uma iniciativa se nós sabemos que o nosso tempo de vida aqui ele é tão limitado? Por que ter medo de fazer as coisas? E aí eu mesmo me autorrespondo que o medo ele sempre está relacionado ao nosso nível de conhecimento. Por que as grandes empresas, Wagner, elas sempre terceirizam as coisas que elas não sabem fazer? Para não perder tempo. Então, toda vez que eu penso e falo com o investidor, eu falo, cara, você está com medo? Então, peraí, cola com quem sabe. Que esse clareza, esse medo, tá faltando clareza no processo, né? Então, não tenha medo, cara, tenha velocidade na sua vida, faça as coisas acontecer. Mas é porque eu quero um modelo de vida para mim que convirja com o propósito da minha família. Pode ter certeza absoluta que o dinheiro é importante para sua família. Eu não estou falando que ele é primordial, mas ele é importante. Faz diferença. Faz diferença. Então, é importante que você tenha um negócio pautado em rentabilidade, que você tenha planos pautados em rentabilidade, que você tenha atitudes pautadas em rentabilidade, que a sua empresa seja rentável, seja escalável, seja transformadora, sabe por quê? Porque se empresas não tiverem pautadas nesse tipo de coisa, elas quebram. Então,
seja inovador, conversa com esse cara aqui, porque tenho certeza absoluta que ele vai trazer muitos insights e muitas dicas. Eu estou aprendendo, você é meu mentor do mercado agro, tá? Quero deixar claro isso, tá? Responsabilidade, hein? Eu raras as vezes que eu fui numa fazenda, tá? E a próxima vez que eu for, eu vou contigo. Vamos resolver isso. Bom demais. Eu, sem palavras para te agradecer, o primeiro episódio. O primeiro episódio do Agro 10X Expansão Empresarial. Que honra! Honra para nós também que você chegou ali e falou, cara, eu vou ter que aumentar meu nível de falar a verdade. Porque assim, a gente acaba politizando um pouco a forma como a gente leva as informações e parece que ainda não está claro como que a gente tem construído resultados. Exato. Né? Então, eu realmente estou muito feliz. Os livros fazem parte da nossa rotina. Uma coisa que você fala bastante, os rituais não vendem, mas deixa a concorrência achar que vende. Exato. A gente faz os rituais. Hoje nós vamos fazer nosso grito de guerra, com certeza, no final da nossa gravação aqui, porque essa energia é a energia que eu quero que você leve e continue disseminando. Eu acho que o líder, Léo, ele é sugado a toda hora. A gente chega no fim do dia, não é cansado só fisicamente, que é uma coisa que você tem cuidado muito. Ainda estou devendo, mas nós temos algumas coisas para resolver em termos de competitividade de jogo e tal. Nós vamos chegar aí, nós vamos chegar lá. Mas, Léo, o líder, ele é sugado o dia todo. Pouquíssimos momentos do dia você chega numa relação interpessoal de captar energia, o líder. Ele tenta estar levando apoio, uma palavra, um pensamento, uma emissão de energia. Exato. Então, como forma de recarregar suas energias, e eu posso garantir que isso vai acontecer, nós vamos sair daqui no final com o nosso grito de guerra. Vai ser uma honra. Energizado. E pra gente, vai ser assim, fantástico esse momento. Por quê? Porque nós aprendemos com você. Nós aprendemos o ritual, grito de guerra, e eu sou executor. No primeiro dia que eu falei, esse cara tá fazendo isso, eu também posso. No outro dia eu tava com o tambor aqui, plotado, batendo esse tambor. Eu falei, e hoje tem pessoas no ar que falam assim, cara, meu sonho é de ir lá na Agro 10X para me bater aquele tambor. Eu tenho que bater aquele tambor. Isso é demais, né, Wagner? Isso é demais, isso é impactante. É gostoso. Tá bom? Te agradecer de novo. Estamos juntos, de verdade. Tamo Essa junto. Foto já tínhamos dela aí, agora hoje a gente está concretizando. É isso aí, pessoal. Léo, os agradecimentos aí. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o final desse podcast. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí para os seus negócios sobre aceleração, escala, e com certeza absoluta a Agro 10X vai ajudar vocês aí. Isso aí. Chegamos ao fim então do nosso primeiro episódio do Agro 10X Podcast. O seu podcast para você saber tudo sobre expansão empresarial no segmento do agro. Te vejo no próximo episódio. Agro 10X Podcast. Tudo sobre expansão empresarial para empresas do agro. Insights exclusivos e estratégias inovadoras para elevar seus negócios para o próximo nível.